Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você puder já deixar aquele likezinho, ó, vai ser de grande ajuda. Se você também puder contribuir com o seu comentário, também vai ser de grande ajuda. E claro, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, vem com a gente, vamos fazer uma resenha legal, vamos bater um papo. Tem umas informações bem bacanas aqui de bastidores para a gente reagirmos juntos e a gente vai conversar sobre tudo isso um pouquinho. 2026 vai começando a se desenhar, né? Aquilo que eu falei para vocês do sarrafo subir vai se provando porque nós temos equipes que continuam fazendo movimentações cada vez mais interessantes. Então promete ser um ano bastante competitivo. E a gente vai falar sobre isso. Vocês viram o rolê lá do Real Madrid, cara? O que foi aquilo, hein? O que foi aquilo? O Real Madrid classificado para a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona no domingo, inclusive. Acho que vai ser às 16 horas de Brasília, se não me engano. O horário é esse. Mas tem algo que chamou a atenção, que foi ali a situação do Simeone com o Vinícius Júnior na beira do gramado. O Vinícius Júnior, depois de um jogo ali com tentativas frustradas, o Vinícius Júnior já vem acumulando ali um número de jogos expressivos, né, onde as pessoas estão cobrando ele por resultado. Ele tem perdido um pouco de minutagem, mas ontem ele teve uma boa minutagem, mas acabou sendo substituído e protagonizou o episódio onde o Simeone falou que o Florentino Pérez vai expulsar ele do Real Madrid. O que é aquilo, cara? O que é aquilo? Não se faz aquilo, né? Eu acho que aquele tipo de atitude ali do técnico é a mesma coisa quando acontece aqui no futebol brasileiro e a gente critica. O cara jamais pode ir lá bater boca com o atleta da outra equipe. E aí o Xabi Alonso também, na coletiva, o Xabi Alonso falou que o Simeone passou dos limites, que ele jamais desrespeitou jogadores de outra equipe, jamais ele ficou, sabe, falando, discutindo, batendo boca com jogadores de outra equipe. E depois, ainda nas mídias sociais, o Vinícius Júnior respondeu o Simeone, provocando ele, dizendo que ele foi eliminado mais uma vez aí pelo comando do Atlético de Madrid. Então o negócio pegou fogo ontem e com certeza isso vai trazer ingredientes especiais para o grande clássico que nós temos aí no domingo de Real Madrid e Barcelona. Né? Com certeza um grande jogo aí cheio de elementos. O Rodrigo fez gol, o Valverde fez gol. O Valverde minimizou a situação, falou que situação dentro de campo fica dentro de campo, que aquilo não deve passar ali o campo, que é natural do futebol, que é normal. Enfim, o Valverde, cara, minimizou isso, meio que passou pano ali pro Simeone, mas eu não achei uma atitude legal, não. Não achei uma atitude legal, não. Agora é aquele negócio, né? Aquela troca ali de provocações. Vamos pra vinheta? Vamos pra vinheta e a gente já volta para falar sobre os principais assuntos aí. Tem assuntos quentes do futebol brasileiro. Vamos lá. E pô, meus amigos, eu esqueci de comentar com vocês também da Copinha ontem. O Palmeiras venceu por 9-0 a equipe do Batalhão. O Batalhão. E com essa vitória por 9-0, a maior vitória da história do Palmeiras na Copinha, né, nas edições aí, o Palmeiras já se classifica para a próxima fase. E teve um garoto que chamou a atenção, que foi o Eduardo Conceição, mais conhecido como Dudu. Garoto de 16 anos, já é da seleção brasileira também, é sub-17, um garoto com extremo potencial, já está próximo de assinar o seu primeiro contrato como jogador profissional, já recebeu inclusive ofertas de 100 milhões de reais, o Palmeiras já recebeu ofertas pelo jogador de 100 milhões de reais, obviamente o Palmeiras acabou afastando essas ofertas, afastando essas negociações, né, se recusando, e em breve, com certeza, o atleta vai estar assinando seu primeiro contrato profissional. Ele que, inclusive, é de uma empresa ligada ao pai do Endrick. O pai do Endrick, para quem não sabe, ele virou empresário. Como que a chave vira, a vida muda. O pai do Endrick chegou ali no Palmeiras como um auxiliar de serviços gerais. Ele era o responsável ali pela limpeza, pela organização do CT. E aí teve toda a história do filho dele, que a gente já sabe qual foi. E ele é um cara que teve visão. Ele seguiu mais ou menos ali os passos do Neymar pai, né? Ele resolveu entrar no mundo do business football e hoje ele tem ali uma assessoria, uma consultoria que cuida ali da carreira de certos atletas e enxerga novos potenciais. E o Eduardo Conceição
já é um atleta intermediado por ele. Então, veja bem, nós já temos um atleta aí que vem demonstrando habilidade extrema, uma ótima categoria, tem enchido os olhos de muitas pessoas e é bem provável, cara, que esse cara, quando completar os seus 18 anos e tiver ali no Palmeiras profissional, ele já vai estar vendido para outra equipe, viu? É outra, é outro jogador que vai ter uma passagem muito rápida pelo Palmeiras, mas como eu falei para vocês no vídeo de ontem do Mundo das SAFs, isso é bom. É bom que a gente continua com essa safra ainda de jogadores com bastante potencial. E o legal do Eduardo Conceição é que ele foi ranqueado em uma lista do Diário AS, jornal esportivo lá de Portugal, não disse, da Espanha, como uma das novas joias do futebol brasileiro. O Eduardo Conceição tá lá. Então esse garoto, meus amigos, ele já é uma grande promessa do futebol. E é aquilo que eu falei, é questão de tempo, é ele continuar fazendo o trabalho que ele vem fazendo, continuar tendo a personalidade que ele tem, tomando as iniciativas que ele está tomando, que eu acho que vai ser mais uma grande venda para o Palmeiras, tá bom? Eduardo Conceição, anota o nome desse garoto aí que no futuro a gente vai falar dele de novo. Bem, meus amigos, mas vamos lá. Eu não vou esconder minha empolgação para vocês, tá bom? Eu já vou falar disso antes já. Eu não vou esconder minha empolgação para vocês. Isso porque ontem eu já estava preparando para gravar o vídeo aqui, quando eu atualizo a página das notícias, das páginas que eu sigo ali, e eu vejo uma matéria da Raíssa Simplício colocando que o Palmeiras fez uma oferta por Thiago Almada, que inclusive é a equipe já com a oferta mais avançada, sabe? A maior iniciativa na negociação para o atleta. Essa notícia eu vi pela Raíssa Simplício, mas ela vem lá do Gaston Edu. Eu tô aqui, ó, o nome dele. Eu não sei se é assim que se pronuncia, me desculpa se não for assim. É um jornalista argentino responsável por fazer a cobertura da seleção argentina. O cara, ele acompanha tudo sobre a seleção argentina. E ele que trouxe a informação que, inclusive, o Palmeiras já está avançado nas negociações e é bem provável, ele ainda complementou, ele ainda disse que é bem provável, então, que o Thiago Almada, nos próximos dias, deixe o Atlético de Madrid. Cara, sensacional, irmão. Vocês não têm ideia. Eu tô gravando esse vídeo agora na madrugada, logo após ter visto essa notícia. E assim, eu tava me segurando aqui para iniciar o vídeo, para já não falar sobre isso, porque eu tô muito entusiasmado com essa oferta. Finalmente o Palmeiras faz um movimento que volta a me deixar animado, que volta a me deixar entusiasmado. Assim como eu fiquei com o Vitor Roque no ano passado, mais uma vez o Palmeiras faz esse movimento pra gente. Claro que ainda tem muita coisa pra gente observar, mas me parece que a fonte que traz essa informação é uma fonte muito confiável. É uma fonte de bastante credibilidade. Na Argentina, é o cara que simplesmente faz a cobertura da seleção. Então eu me empolguei demais. Eu me empolguei demais que eu acho que é exatamente isso que o Palmeiras precisa. O Palmeiras recentemente divulgou que tinha desistido de contratar um camisa 5. Então talvez esse seja o motivo. Ó, vamos segurar um pouco aí no camisa 5, vamos utilizar algumas opções da base, que vai utilizar um garoto da base, vai tentar evoluir, amadurecer esse garoto, e quem sabe, aí sim, trazendo um jogador de meio campo, um meia ofensivo, um meia rápido, agudo, disruptivo, criativo, é tudo que a gente precisa e não é fácil encontrar. Não é fácil. Um jogador com as características do Thiago Almada não é fácil encontrar. E ele se encaixa bem dentro daquilo que o Abel taticamente planeja, né? Exceto pela questão da marcação. Ele não é muito de marcação. Forte dele, marcação não é o forte dele. Mas em compensação, a criação e o ganho de espaços e a questão da flexibilidade, tanto de lado direito quanto de lado esquerdo, ele tem isso de ser um camisa 10 de forma muito mais intensa fisicamente do que nossos jogadores que a gente tem como opção para o setor hoje. Então, assim, meus amigos, é um excelente jogador. Eu tô bem empolgado com essa notícia. É claro, assim, eu não quero. Vamos com calma. Não quero me frustrar, mas em virtude de onde veio a informação, da credibilidade que eu andei pesquisando aqui e vi que esse jornalista tem, eu acabei me deixando levar pela notícia. E
Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Porque é o seguinte, pessoal, de tarde teve a informação aí de que o Flamengo colocou outra proposta na mesa para o Cruzeiro. Cruzeiro que fechou com o Gerson. Vamos já falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Mas o Flamengo colocou uma nova proposta pelo Caio Jorge e uma proposta que eu vi, se eu não me engano, o Rodrigo Matos, do UOL, ele trouxe que seria de 35 milhões de euros. Uma proposta extremamente alta, uma proposta realmente muito sedutora, mas que não seduziu, pelo menos, os olhos do Cruzeiro a priori. O bolso do Cruzeiro, do Pedrinho, que é bilionário, riquíssimo, não seduziu. Mas há quem diga que os empresários do Caio Jorge e o Caio Jorge foram seduzidos pela oferta do Flamengo. Há quem diga isso. O Cruzeiro, vamos lá que eu quero que vocês entendam o raciocínio aqui. O Cruzeiro também fechou a contratação do Gerson por 30 milhões de euros. A contratação mais cara do futebol brasileiro. Que antes, se eu não me engano, era do Vitor Roque. Agora é a do Gerson. Então o Gerson chega ao Cruzeiro com uma contratação mais cara. Nós temos também o Cruzeiro ampliando o seu contrato e ampliando o salário do Matheus Pereira. Tá falando que o Matheus Pereira vai ser um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. E junto da informação da proposta do Flamengo e o declínio do Cruzeiro, nós temos o espaço de tempo. Ficou estranho isso daqui, mas vocês entenderam. Nós temos o espaço de tempo de que o Cruzeiro vai lá, conversa com os empresários do Caio Jorge e já propõe, em cima da proposta do Flamengo, uma proposta de renovação contratual. Sendo que o contrato dele está longe de chegar ao fim, de vencer. E aí eles já propuseram uma renovação contratual. Claro, para você aumentar o valor da multa. O medo do Cruzeiro, o Cruzeiro tá com medo. Ontem eu acho que o Cruzeiro ficou com medo. Porque assim, o Cruzeiro foi, né? Enquanto o Flamengo tava lá nos 20, 25, 15 mais um jogador, o Cruzeiro tava tranquilo. Eles não vão chegar a 50. Ontem os caras colocaram 35 na mesa direto. Aí o Cruzeiro, opa, peraí. Calma. Conversaram com o staff do atleta, renegociaram a extensão do vínculo, provavelmente vão aumentar e muito a multa de rescisão, claro. E além disso, aumentaram o que se tem na imprensa, na mídia, é que estão quase dobrando o salário do Caio Jorge. Aí eu pergunto para vocês, o Caio Jorge vai ter o salário praticamente dobrado. É um salário que vai passar os 2 milhões fácil, tá? O salário do Matheus Pereira vai ser um dos maiores do futebol brasileiro. Ou seja, vai chegar aos 2 milhões fácil. E o salário do Gerson, pro atleta Marcão tá com um sorriso de orelha a orelha, o salário do Gerson não vai ser pouco. É um salário também que vai beirar os 2 milhões. E o salário do Tite, o que vai acontecer com o salário do Tite? O salário do Tite vai beirar os 2 milhões, se não for 2 milhões. Então só dessas 4 figuras aqui, nós estamos falando de pelo menos 8 milhões de reais mensais. É um hobby caro, até mesmo para o bilionário do Cruzeiro. Mas o que ele conta é que o projeto esportivo, com jogadores tão caros, atendendo pedidas tão altas, ter resultado lá na frente. E mais uma vez eu trago para vocês aqui o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Chama-se Adenor. O seu Adenor é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Se ele for um mero distribuidor de colete e a equipe se encaixar e meio que jogar sozinha, beleza. Ele pode cavar tranquilamente ali uma Copa do Brasil, ele pode cavar uma Copa Libertadores, por que não? Pode, tá na Libertadores. Campeonato Mineiro eu acho que vai estar fácil para eles, isso eles vão conseguir. O Atlético Mineiro tá se desfalecendo. Agora, uma coisa é fato. Se depender de uma criatividade, de algo novo, o Tite não tem esse algo novo para trazer. Se for para distribuir colete e colocar os caras para jogar, tranquilo.
Do contrário, precisa de uma criatividade, de uma visão diferente do futebol. Esqueçam, ele não tem. Ele não tem. Então, assim, é bom eles torcerem para que a equipe jogue por si só, certo? Agora, existe também uma consequência, onde o Flamengo força o Cruzeiro fica com receio e começa a aumentar valores. Vocês concordam comigo que não era o momento agora de aumentar o valor do Caio Jorge? Se o Cruzeiro aumentou o valor do Caio Jorge, sendo que o contrato está longe de vencer, e aí o Cruzeiro aumentou o valor do Caio Jorge, significa que o Cruzeiro ficou com medo do Flamengo. Sei lá, de repente chega no meio do ano, pô, os caras ofereceram 35 milhões agora. Chega no meio da temporada, eles oferecem os 50, eles pagam a multa de rescisão. Aí acabou, não tem o que a gente falar. O atleta deve ter ficado seduzido, claro, pelos valores, e aí os caras foram lá e dobraram, né? O Flamengo foi lá, deu uma trucada, o Cruzeiro, não, beleza, vamos pro jogo, dobra. E foi isso. Então, assim, meus queridos, o Cruzeiro vai fazendo uma bola de neve que vai exigir um caixa alto, hein? A folha salarial extremamente cara do Cruzeiro, isso ali em 4 pessoas, fora o restante da equipe. Que vocês sabem qual que é a tendência agora. A tendência é os outros jogadores, opa, pera aí, se vocês estão tão ricos assim, calma aí que a gente quer conversar também. Isso acontece? Isso acontece. Às vezes a gente lá no trabalho, né, olha e fala assim, ele não tá fazendo nada, ganha a mesma coisa que eu, coloca ele pra trabalhar um pouco, vai estar sem fazer nada, ontem eu fiz isso aqui tudo sozinho. O que é ali? Ele recebe o mesmo tanto que eu recebo? Você imagina esses caras aí que ganham milhões. Então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Eu acho que o Cruzeiro se precipitou. Para ser sincero com vocês, eu não acredito que o Flamengo chegaria a 50 milhões. Por mais que o Flamengo esteja disposto ali, eu não acho que o Flamengo ia colocar 15 milhões de euros a mais para trazer o Caio Jorge. O avanço do Flamengo na proposta, ela fez com que o Cruzeiro mudasse a sua estratégia. E essa mudança de estratégia vai custar caro para o Cruzeiro. Neto, mas o dono do Cruzeiro é bilionário. De fato é. O dono do Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Tá? Porque você tem 2 formas de gestão. Você tem a gestão pelo resultado financeiro, ou seja, para o clube trazer lucro no final do ano. Uma visão investidor. E você tem o lado da emoção. O lado torcedor. Só que o lado torcedor, se chega no fim do ano e não conquista nada, o lado torcedor vai falar mais alto. E ele vai falar o seguinte, para que eu tô colocando tanto dinheiro? Para quê? Para me frustrar no final do ano? Não. Para tudo. Para tudo. Cansei. Quero ser só torcedor. Não quero ter esse estresse. Não quero ter essa dor de cabeça. Chega, cansei. Esse é o lado da emoção. O lado investidor, ele pode até entender aquilo como um degrau. Não, ó, batemos na trave, quase, tal, vamos mais um ano, porque eu acredito no investimento, eu acredito no retorno. O lado torcedor, ele pode ser muito mais emotivo, muito mais explosivo. Então tem essas 2 vias aí pro Cruzeiro. Olha a SAF aí, hein? Olha o que é SAF. SAF é perigoso. SAF é perigoso porque você meio que tá ali, né, ó. Você tá ali, né, ó. Você tá ali na mão de uma pessoa. Tá ali na mão de uma pessoa. SAF é perigoso. Tá bom, meus queridos? Coloquem nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. De qualquer forma, foi um dia muito divertido de acompanhar essas movimentações e o movimento no business futebol também, para uma equipe defender. É como se fosse um jogo de xadrez ali. É engraçado observar esse movimento e o futebol, ele vai se inflacionando, né? Ele vai se inflacionando. Tá bom? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu, falou. Até mais.